Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus queridos, boa noite. Quero deixar para a nossa meditação, ainda hoje que o tempo foi corrido, trabalhando muito. Não deu tempo de sair hoje também para gravar os vídeos. Mas eu quero gravar agora, essa noite aqui em casa, e deixar para a nossa meditação lá no livro de Jeremias, capítulo 1, que nos diz a palavra do Senhor. E o verso 11. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: O que é que vês, Jeremias? Eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Meus queridos, nós sabemos que a palavra de Deus ela é tremenda. A palavra de Deus ela é sesuda e ela se cumpre na sua totalidade. Jesus disse: Passa-se os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Porque as palavras que Jesus falou é a mesma palavra de Deus, o nosso Pai. A palavra que o Espírito Santo fala também é a palavra de Deus. E a palavra, segundo os profetas, quando eles são usados mesmo de Deus, na profecia, também é a palavra de Deus. Então, quando os profetas verdadeiramente são usados, não é quando se usa. Quando o apóstolo Paulo disse que o espírito dos profetas, no plural, seja sujeito aos profetas, é o espírito do homem, de cada homem. É sujeito, com certeza, ao próprio homem. Não é o espírito de Deus. Quando o apóstolo Paulo falou isso, é porque havia dissensões, tantas coisas, profecia fora do padrão, alguém se achava Deus, e nós sabemos que Deus é único. Por mais que ele use os seus profetas, os profetas jamais se devem se exaltar ou se orgulhar em si mesmo, porque os dons nós sabemos que é para a igreja, para a edificação da mesma, não para a edificação do próprio vaso, mas para a edificação da igreja. Então, quando Deus usa na profecia, a gente sabe que se cumpre quando Deus usa. Então, aqui em Jeremias a gente vê verdadeiramente o que viste, o que tu vês, Jeremias. Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, meus queridos, a palavra de Deus é coisa tremenda. Então, o que Deus fala, com certeza, Ele cumpre na sua palavra. A gente vê aqui na palavra do Senhor, quando Deus Ele fala tremendamente, aí diz aqui, portanto, já no 29 e o verso 32, diz aqui, portanto, assim diz o Senhor, eis que visitarei e semeiais. A Bíblia diz, quando Deus ele diz que ele visita aqui, é de uma forma especial, ele visita cada um, ele traz à existência aquilo que não existe, como diz a Bíblia também, lá em Romanos. Então a palavra de Deus ela é tremenda. A gente vê quando Deus ele fala a respeito da sua palavra, aqui está no 29 e o verso 32, mas no verso 23 e o verso 30 diz assim, portanto, eis que eu sou contra os profetas, que diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. O 31, eis que eu sou contra os profetas, que diz que o Senhor usa e de sua língua dizem, ele disse. Aqui está falando, meus queridos, quando há profetas que eles furtam a palavra de Deus, ou seja, quando Deus usa ele até um certo termo, 10%, ele quer dar 15%, às vezes até para ajudar A ou B, satisfazer o ego de alguém. Então Deus dá uma medida de palavra, ele começa a furtar, roubar as palavras, ou seja, ele acrescenta isso para massagear o ego de alguém. E isso não agrada a Deus. Aí Deus ele diz aqui de uma forma especial. O 29 diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. O 30, portanto, eu sou contra os profetas que diz e que furtam as palavras, e cada um ao seu companheiro.
Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse, eis que eu sou contra os profetas, ou aqueles que profetizam mentiras, e diz que o Senhor falou. Então, temos que ter cuidado, temos que ter cautela. Então, quando se trata de profeta, profecia é um dos melhores dons que o apóstolo Paulo disse, né? Buscai com muito zelo, que todos os dons são edificantes para a igreja, mas o dom da profecia, ele tem, sabe, uma profundidade muito grande, mas temos que ter cuidado. Nós sabemos que quando o povo de Deus erraram no Egito e no caminho, né, para Canaã, quando saíram do Egito, muitos erraram. E Deus, eles trazia o prestamento de conta àquele povo, mas era com a palavra. Era com a palavra. Mas a gente vê que Deus até usou também um dos seus profetas para edificação, mesmo trazendo aquele povo para o ajustamento de conta, mas aí foi Deus tratando de uma forma especial e mostrando que Deus era com aquele povo para conserto. Então temos que ter muito cuidado com a profecia. Que existe a profecia verdadeira e existe a profecia que o homem se usa, ou a mulher, dizendo eles mesmos que Deus mandara sem Deus mandar. Então é por isso que a Bíblia diz, quem não tem o conhecimento, busque, peça a Deus que Deus dá e não lance em rosto. E a Bíblia diz também que busque com zelo os dons. Um dos dons também de grande night é o discernimento de espírito para saber quando Deus está falando. Aí tem o discernimento das línguas, para discernir e traduzir a língua quando Deus toma alguém no mistério. Aí existe aquele que é o dom de traduzir a língua, saber o que Deus está dizendo através daquele instrumento. Então temos que ter muito cuidado. Então o dom da ciência é uma beleza, o dom da sabedoria, e quando se junta esses dois dons em um só ser, então Deus usa de uma forma extraordinária, mesmo na profecia bíblica, sendo falada, sendo realizada em um culto. E Deus agora começa a tratar e usar de uma forma especial, quando esse instrumento dá lugar a Deus, na ciência, como também no espírito da sabedoria de Deus. Então vai lendo um versículo, uma passagem na Bíblia, e Deus agora vai mostrando lacunas onde o homem não pode ir, onde não pode entrar, e Deus vai mostrando essa beleza através desses dons, quando Deus toma os instrumentos. Agora a Bíblia diz que o dom da profecia é de grande night, e um dos dons preciosos da Bíblia. E até diz, se não houver, a igreja se corrompe. Não é que a igreja dependa só do dom da profecia, mas sim da própria palavra. Mas a igreja se corrompe porque quando Deus usa um instrumento, muitas vezes lendo a palavra, alguém está até em uma vida errante, ele continua lá quieto. Mas quando Deus usa na profecia, revelando, trazendo algo que está embutido, que está debaixo do tapete, alguém treme na base e teme, porque sabe que Deus vai revelar. É por esse motivo que tem que haver todos os dons e com especialidade da profecia. Deus usando agora Deus, não é o homem em si. Esses dons pertencem a Deus para a edificação da igreja, para que se entenda. Então, meus queridos, o que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu velo sobre a palavra para cumprir. Então, Deus, ele vai cumprir na tua vida o que ele determinou. Fica no lugar. Quando se trata de ficar no lugar, não é você ficar plantado, sabe, na congregação ali, não. Quando Deus diz, fica no teu lugar, não sai do teu lugar, é da presença de Deus. Que às vezes alguém até sai de uma congregação para outra, vai visitar, às vezes sai da congregação do próprio ministério para outro bairro, vai congregar em outra congregação do mesmo ministério. Então, quando se trata, não deixa o teu lugar, é deixar Deus, que às vezes eu tenho alguém, eu não posso sair da minha congregação. Às vezes até se muda para uma certa distância, quando chega lá, tem que voltar para aquela mesma congregação, porque ele acha que não posso deixar meu lugar, senão Deus vai me pegar. É deixar o lugar no sentido espiritual, saindo da presença de Deus. Vou dar um exemplo. Aqui em cima existe 7 conquistas de Recife. Existe alguns também de Abreu Lima. Aí eu congrego na Conquista 3, nosso querido pastor Ailton. Conquista 3. De repente, eu moro bem perto, aí eu saio dela, aí vou morar agora lá na Conquista, lá em cima, já próximo dos 13. Lá tem a Conquista 5, tem a Conquista
7, que já é aqui dentro, bem próximo ali à praça, o campo, o antigo campo, onde tem o terminal do ônibus. Então tem outras conquistas. Aí tem Conquista 4, Conquista 3, Conquista 2, Conquista 1, que é no terminal do ônibus. Aí eu vou morar na mediação do 13. Eu posso congregar na Conquista 6 ou na Estrada da Miroeira lá embaixo, para que vocês entendam. Da mesma convenção, ou seja, eu estou saindo do meu lugar da congregação, mas estou indo para outra. Entenderam? Na presença de Deus. Quando se trata, não deixa o teu lugar, é a presença de Deus que é na sua vida. Às vezes alguém se muda de um bairro para outro, vai ter que congregar lá. Mas se não tiver de Recife, congrega na de Abreu Lima. Mas não tem Recife na Abreu Lima. Mas tem lá outra congregação que Deus usa os instrumentos que são de Deus. Então você não vai fazer acepção. Se não tem uma perto, vai congregar lá. Você não está deixando a presença de Deus. É isso que a Bíblia trata. Porque às vezes alguém, não, você nasceu aqui, tem que morrer aqui. Eu nasci no ministério de Abreu Lima. Entreguei minha vida em Abreu Lima. Fui batizado com o Espírito Santo na convenção em Abreu Lima. Mas congreguei em Recife 15 anos, porque na época não tinha Abreu Lima. Então congreguei na Conquista 3, do campo de Recife. Nosso querido pastor na época, José Leôncio, que hoje está na gestão do nosso querido pastor Ailton José Alves. Então, meus queridos, passei os 15 anos. Hoje já tem Abreu Lima aqui perto. Então, é nesse sentido, não deixe o teu lugar, é você deixar de estar na presença de Deus. E muita gente não entende. Não, mas se eu sair, Deus vai me castigar. Aí às vezes vai morar longe e fica vindo de pés, se não tem condição de ter um carro, uma moto, uma bicicleta, vem de pés, se acabando por dentro das lamas muitas vezes para aquela congregação, porque acha que Deus vai deturpar, Deus vai acabar, Deus vai, sabe? Não, não pense desta forma. Não deixar o teu lugar é a presença de Deus. Pense nisso. Agora, se você congrega, onde você congrega, se sente feliz, aí tudo bem, continue lá até Jesus voltar. Mas se você se mudar para um lugar longe, imagina você estar vindo de lá para cá, para que vocês entendam a explicação que eu estou dando, pelo amor de Deus, para que vocês não levem em conta e pensem ao contrário, tá? Que eu estou com novas ideias, não, pelo amor de Deus. Nem é inovação, não é nada disso, tá? Não, é para que vocês entendam. Então o que tu vê, Jeremias? Eu vejo uma vaz da amendoeira, viste bem, porque eu velo sobre a palavra para cumpri-la, ou seja, eu cumpro o que eu determinei na tua vida. Então não tema que Deus é contigo. O arco dos fortes foi quebrado, com certeza, 1 Samuel 2, o verso 4. Deus diz, olha, ainda antes que houvesse Deus sou, 43 e 13 de Isaías. Toda ferramenta preparada não vai existir, Deus quebrará a teu favor. 54, 17, Isaías. Que Deus abençoe em nome de Jesus. É a palavra que eu deixo para vós outros nesta noite. O que tu vês? Eu vejo uma vara da amendoeira. Viste bem, porque Deus vela sobre a palavra para cumprir a teu respeito. Então, fica no lugar, não temas que Deus é contigo e Ele há de ser favorável naquilo que você precisa verdadeiramente. Busca os dons, busca o batismo que não é batizado, busca o seu enquanto você pode achar. Busque mesmo, se apresse, porque perto está a volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome do Eterno.